Bem-vindos, meus queridos alunos, professores, para o canal do professor Wilton Dias. Como é que estão vocês? Tudo na paz? Vamos fazer hoje a primeira aula de programação de CLP, mas antes vamos bater um papo legal, né? Essa primeira aula, o intuito é para o público de alunos que já têm conhecimentos, segundo, terceiro, quarto módulo de eletrotécnica, automação, eletromecânica, mecânica, engenheiros elétricos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, pessoas que queiram, conhecer um pouco de automação através do CLP da VEG, é o CLIC 02 da VEG, é um CLP gratuito, leve, tranquilo. Eu vou colocar o link no meu canal, tá ok? Então, o intuito é esse, alcançar alunos e professores que têm dificuldade em programação ladder. É a primeira programação que eu vou fazer para vocês, ladder, ou SCADA em português, no intuito de mostrar a vocês que elétrica e automação estão juntos, não tem como fugir. Então, instalações prediais, residenciais, industriais são todas hoje automatizadas, e a tendência é ficar mais forte e sumir algumas modalidades de emprego e surgirem várias modalidades, centenas, daqui a 15, 20 anos. Então, nós temos que estar preparados para dar continuidade, tanto como professor e outros como profissionais da área. Mão na massa? Vamos lá, meus queridos. Eu vou fazer aqui uma partida direta, O pessoal que já conhece comandos elétricos, conhece eletrônica, tem que conhecer eletrônica, são coisas primordiais, Já ter esses conhecimentos prévios, eletrônica, comandos elétricos, instalações, para poder entender, tá certo? Eu vou trasladar uma partida física, computação física, em virtual, ok? Eu vou pegar aqui meu I1, eu vou colocar meu I1 aqui, um contato fechado, que eu vou chamar de 95 ou 96, que vocês conhecem, que é o contato do relé térmico. Vou pegar aqui meu I2 também é um contato fechado, que é a minha botoeira, desliga. Meu I3 é um contato aberto, que é a minha botoeira liga. Aqui na saída eu vou colocar uma bobina de memória. Eu vou explicar para vocês por que uma bobina de memória virtual, não é física. E um selo de memória. Eu preciso fazer um selo, Como você faz no físico, 13 e 14 o selo, aqui também faz o selo, Vou fechar e vou explicar a vocês por quê, Fechar aqui verticalmente. Por que, professor, o senhor usa memória? Esse CLP é o CLW02, 20HR-A da VEG. Esse LP tem 12 entradas e 8 saídas. Se eu for ficar fazendo intertravamentos e ligações com as minhas 8 saídas, eu fico limitado. Então, você vai fazer intertravamento de sinaleiros, um intertravamento de reversão. Você vai criar um programa virtual de uma falta de fase. Então, você vai ficar preso aos cases. Então, eles são limitados, só tem 8. Ele só tem 8. Deixa eu colocar aqui para você. Ele só tem 8 saídas aqui. Vou pegar aqui um mais atual para vocês. Deixa eu fazer aqui o mais atual para vocês. Não precisa salvar, não. Se eu pegar aqui o modelo dele, só para mostrar a vocês aqui. Eu faço de novo lá, não tem problema não. Esse daqui, Foi esse? Não foi esse. Vamos ver aqui de novo. Vou pegar aqui 20, Ele é o 20HRA. Esse daqui. Ele tem 12 entradas e 8 saídas. Então, se eu ficar usando as memórias, vou ficar limitado quando fizer intertravamento, criar circuitos lógicos de proteção, de intertravamento, Então, o correto é a gente usar o CLP, correto, e usar mais as memórias, tá certo?
Eu vou refazer aqui minha programação rapidinho, né? Que eu fui lá para mostrar a vocês o modelo. Então eu vou colocar aqui meu I1, já tinha mostrado lá I1, né? I2 e meu I3 já tinha colocado. Então a gente vai adiantar aqui para poder, né? Uma memória, nós colocamos uma memória aqui, um M de memória. Foi até bom que a gente vai editar aqui, né? Uma bobina de memória e um selo de memória. Foi até bom que eu vou editar aqui. Ficou até legal, foi até bom. Eu vou fechar aqui, ó. Vamos fazer uma edição. Eu vou aqui em símbolo, abre essa tela aqui, eu vou editar aqui. Vou editar meu I1, né? Já que tá aqui, vamos lá. 95/96, meu I1, o relé térmico. Meu I2, bot, vou botar bot, viu, de botoeira. Bot 10 liga. Meu I3, bot de botoeira, né? Liga. Vamos ver aqui nossa memória M, né? A gente procura aqui M. M vai fazer o que? Bobina e selo, né? Vou botar bobina barra selo. Por enquanto, ok, né? Editei. Então, quando eu energizar uma bobina virtual, o microprocessador vai entender que eu tiver um contato virtual, se a bobina entende contatos virtuais abertos se fecham e fechados se abrem, é igual a contatora. Então, eu vou pegar um contato de memória aberto, ok? E vou colocar um Q físico aqui, um Q físico, que eu vou colocar aqui um Q físico, que eu vou colocar Q7. Q7, meu motor, né? Q7, depois eu vou editar. Vou aproveitar aqui também que tem um Q7, que é meu motor. Eu boto aqui um sinaleiro vermelho em paralelo. Vou botar aqui Q3 em paralelo, que é meu sinaleiro vermelho, ok. Vou fechar aqui, tá certo? E vamos editar logo, né? Esses dois para ficar bonitinho, né? Vamos lá em simbologia, clica e vou no Q. Eu vou pegar aqui no meu caso Q7, né? Q7 eu vou botar motor. Ele vai mandar um sinal para fechar o motor. Q3 eu vou colocar aqui no Q3 vermelho, né? Que é energizado, né? Vermelho. Por enquanto, vamos lá. Pronto. Vou colocar também um contato de memória virtual, um contato fechado. Quando a bobina virtual não estiver energizada virtualmente, o contato fechado continua fechado. Então, vou acender um sinaleiro verde. Botar um contato fechado e botar uma saída física Q1. Botar uma saída física Q1, ok. Pronto, vou fechar aqui a horizontal para alimentar o circuito virtual. Vou aproveitar logo aqui Q1, né? Vamos lá, Q1. Vamos colocar Q1 aqui, né? Editar Q1. Q1 vai ser verde, né? Q1 vai ser verde. Motor em condição para verde. Q1 vai ser verde, ok. Pronto. Vamos fazer uma linha de comunicação, endereçamento para sobrecorrente, uma falha, né? Eu vou pegar meu contato de I1, que está lá em cima, 95, 96, né? Eu vou colocar ele aberto, se tiver alguma falha. E botar um Q físico de saída aqui, vou chamar Q2. Q2. Dá um ok. Vamos fechar aqui a horizontal para alimentar o circuito virtual. Q2. Só quando eu alimentar o circuito, né? Vamos fazer a simulação, né? Não tem problema, vamos simular aqui. Quando eu acionar aqui I3, motor ligado, vermelho, tirei o selo, tirei o pulso, né? Ficou com selado. Quando eu simular uma sobrecorrente, olha o que acontece, acende o verde e o amarelo. Então eu vou ter que dar um stop aqui e colocar o intertravamento na linha 5 de I1 fechado, né? Vou colocar aqui na linha 5 e 1 fechado. Ok. Vamos ver aqui agora. O run. Eu posso simular aqui no verde run. Ó. Stop no vermelho. Ou
operação, simulação, né? Posso fazer de várias maneiras aí, tá ok? Com calma a gente vai aprender a fazer o download, escrever o programa, ler o programa, mas nessa primeira aula entender uma partida direta de maneira virtual, ok? Vamos lá então. Já coloquei aqui minha condição URAN, né? Vamos ver o que acontece aqui agora. I3, acionei. I3, acionei. Tirei aqui o pulso. Motor ligado, sinaleiro vermelho. I2, desliga, sinaleiro verde. Maravilha. Vamos botar de novo. Pulso. Em 3, tirei o pulso, fez o selo. Sobrecorrente. Maravilha. Se houver uma sobrecorrente, ele manda um pulso, só o sinaleiro amarelo que vai ser energizado, ok? Mas, professor, isso aí é simulação. E no real, no físico, é diferente. É por isso que o curso é de nível médio, é um nível médio, não é um nível básico. Pessoa que já conhece elétrica. O pessoal de elétrica já sabe que 95, 96 é um contato fechado do relé térmico, então já está mandando tensão. Então, se ele manda tensão e eu faço essa programação aqui com contato fechado, ele vai abrir. Então, eu vou ter que botar contato aberto em 95, 96, porque tem tensão, ele vai fechar. Contato aberto na botoeira, desliga, porque é um contato, 2 é um contato fechado. Eu tenho que botar aqui um contato aberto, porque já tem nível de tensão. Vamos lá? Mudar a programação. Colocar aberto aqui, ok. Colocar aberto aqui também, ok. No intertravamento também vou ter que inverter tudo, menos memória. Aqui vou ter que fazer a inversão, né? Tem que ser contato aberto, bater o nível de tensão, ele vai fechar, então aberto. E aqui o inverso, aqui vai ter que ser fechado, né? Aqui vai ter que ser fechado. Vamos para a simulação. Rodar o programa, vamos ver. I1 fechado, porque manda um sinal no relé térmico. I2 fechado, porque sua botoeira manda um sinal, porque a botoeira 1, 2 desliga, tem um contato fechado. E agora vamos verificar. I3, motor funcionando, selo, maravilha. I2 desliga, a botoeira volta para sua posição normal. I3 liga, tira o pulso, fez o selo. I1 sobrecorrente, que maravilha, né? 95, 96 não tem mais tensão, ele manda um sinal dizendo, energizar um sinal amarelo dizendo que houve uma sobrecorrente. Depois que você avaliar todo o processo, né, se for um curto-circuito ou uma sobrecarga numa bomba, né, travou o rotor, o motor parou, ou depois que você testou suas bobinas, megou sua bobina, não tem curto na bobina ou nos cabos, está tudo ok, você verificou, você pode fazer um reset. Fazendo um reset aqui, vamos fazer um reset, ele volta à condição normal. Essa é a primeira aula, meus queridos, para vocês que já estão no nível médio, né? Já tem conhecimento em elétrica, eletrônica, instalações, comandos, já técnicos também profissionais já formados em elétrica, automação, eletromecânica, engenheiros que não tem esse conhecimento em automação. Seria uma primeira aula para pessoas que já têm um conhecimento prévio, né? Matemática, elétrica, eletrônica, comandos elétricos, aí fica fácil o entendimento. Prometo a vocês que irei fazer aulas para iniciantes. Obrigado pela atenção. Vou colocar no meu canal o link do programa. Dê um like aí, professor Wilton Dias. Abraços a todos.